Olá, meus amigos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco agora e sempre. É com muita alegria que trago hoje para a nossa reflexão o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. As bem-aventuranças é, sem dúvida, um dos capítulos mais belos do nosso amado Evangelho e que nos traz um dos ensinamentos mais profundos. É como se fosse um pequeno resumo dos ensinamentos do Mestre Jesus. E o início desse capítulo diz assim: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Esse trecho está em Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Mais à frente no Evangelho, ele diz: Bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois serão saciados. Sois felizes vós que chorais agora, pois rireis no futuro. Esse trecho está em Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, que tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que saís saciados, pois terei fome. Ai de vós que rides agora, porque serais reduzidos a prantos e às lágrimas. Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Então, meus amigos, muito de nós, quando lemos e tentamos entender esses ensinamentos do Mestre, a primeira pergunta que fazemos é: somos bem-aventurados por sofrermos? E quando então encontraremos a nossa felicidade? Deus, nosso Pai, Criador, nos criou para sermos felizes. No Evangelho de Lucas, num outro trechinho de seu capítulo 11, diz assim: Qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir peixe, lhe dará uma pedra? Assim, nosso Pai naturalmente nos criou para sermos felizes e Ele quer a nossa felicidade. Como podemos compreender então que as aflições em nossa vida podem ser positivas? Através dos evangelhos do Mestre, aprendemos a enxergar os ensinamentos que os sofrimentos nos proporcionam, sabendo que as causas das aflições têm uma origem nas nossas condutas. Considerando o aprendizado que os sofrimentos nos proporcionam, percebemos que as nossas dores atuais são consequências das nossas faltas passadas. E o Mestre nos promete a compensação aos nossos sofrimentos em vidas futuras. E por isso somos bem-aventurados, porque temos a oportunidade de aprendermos com esses ensinamentos e assim vamos nos modificando, buscando a nossa felicidade. Para isso, temos que trabalhar a nossa reforma íntima, superando as inferioridades, o orgulho, a ganância, o ódio, os interesses materiais e tantas outras inferioridades.
É claro que os nossos problemas atuais são consequências de escolhas que fizemos em outros momentos. Não é Deus que nos castiga. Somos nós que colhemos aquilo que plantamos. Deus é bondade, por isso nos deixa plantarmos aquilo que quisermos. Deus é justiça, por isso faz com que colhamos aquilo que plantamos. Assim sendo, a má semeadura nos traz naturalmente uma má colheita. Depende da nossa postura aliviarmos os nossos problemas, plantando coisas boas no presente, para que no futuro a nossa colheita seja de felicidade. O sofrimento atual nada mais é do que a oportunidade que Deus nos dá para resgatarmos erros do passado. Portanto, não importa se conhecemos ou não a sua origem, a aflição está sempre relacionada com as nossas imperfeições. Ou seja, os problemas que enfrentamos nesse momento são sempre resultados de escolha que fizemos. Desse modo, as aflições terão sempre suas causas, seja na vida presente, seja na vida passada. Terão sempre como causa com as condutas do próprio homem, em desacordo com a ordem do universo. É certo que se o homem tiver mais equilíbrio no controle de seus próprios caprichos, evitará ter que cultivar o arrependimento depois que tudo estiver consumado. Na verdade, vivendo em um planeta de expiações e provas, podemos dizer que somos todos aflitos, uns mais, outros menos, de acordo com o nosso merecimento. Mas todos nós somos carentes de entendimentos e de avanços espirituais. É preciso que entendamos que vivemos no planeta Terra, que é um planeta escola, um planeta de aprendizagem, que está caminhando para um mundo de regeneração. Assim, sabemos que nessa fase de transformação, de acordo com os nossos procedimentos, talvez muitos acontecimentos dolorosos ainda poderemos enfrentar. E temos que aprender e nos modificarmos com eles, buscando dessa forma a nossa evolução espiritual. Podemos então dizer que se sofremos é sempre por conta de nossa própria imprevidência, ou de erros cometidos nessa vida ou em vidas passadas. Já nos assevera Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo: o homem é sempre o artífice de seu próprio infortúnio. Portanto, somos o resultado de nossas ações, autores do nosso próprio destino, o qual elaboramos mediante o nosso livre arbítrio. Resulta daí que a cada um será dado segundo suas obras, conforme nos ensinou o Mestre Jesus. Assim, a justiça divina está sempre em consonância com a nossa vida de encarnado. Muitas vezes nos questionamos sobre a justiça divina. Por que alguns vêm com tanto
e outros com tão pouco. Será que Deus, em sua infinita bondade, daria mais oportunidade a uma pessoa do que a outra? Quando olhamos resignadamente para o nosso passado e não encontramos a razão para as aflições atuais, e sabedores que somos da imortalidade dos espíritos, fica claro que tais aflições são resgates de escolhas que fizemos em vidas anteriores. Aquilo que chamamos de expiações. No Livro dos Espíritos, em sua primeira revelação, o Espírito Verdade conclama: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus, portanto, criou tudo e todos. E a sua justiça e amor abrange todo o universo material e espiritual, todos os seres encarnados e desencarnados. Se entendemos a justiça de Deus, se Deus é justo, toda causa é justa. Todas as vicissitudes têm uma causa justa. Lembremos-nos que nas dores de hoje encontram-se reflexos de nossos equívocos do passado. E isso nos alerta sobre condutas atuais, a limitar os nossos impulsos e nos lembrar que vale para nós a advertência do Cristo a Simão: guarda a tua espada na bainha, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. No entanto, de ontem ou de hoje, a causa das nossas aflições, uma coisa é inquestionável: nós fomos e somos os únicos culpados a merecê-las. Deus, na sua divina justiça, apenas nos dá a oportunidade de nos redimirmos dos nossos erros e nos aprimorarmos espiritualmente. Entretanto, poucos sofrem com a devida resignação. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas nos trazem o fortalecimento moral e espiritual capazes de nos conduzir ao reino de Deus. Assim, enquanto durar as provas ou as expiações, é preciso cultivar outras virtudes passíveis de serem fecundadas, tais como a paciência, a resignação e a perseverança, que são bases seguras de todas as conquistas duradouras que hão de vir. Se nós temos a nossa carga de expiações e provas, vamos tentar, na medida do possível, na medida das nossas forças, passar por esses momentos sem nos revoltarmos, buscando, através do nosso crescimento espiritual, desenvolver nosso sentimento de resignação. Essa forma de aceitar e enfrentar os problemas vão poupar de nós muitos sofrimentos, porque a revolta só agrava ainda mais a situação. E quanto à felicidade? Será possível buscarmos ser felizes mesmo com tantas atribulações em nossa vida? É possível encontrarmos a felicidade mesmo sabendo que vivemos em um mundo de expiações e provas?
como seres criados por Deus, à sua imagem e semelhança, todos nós possuímos uma centelha divina. Todo aquele que sente Deus dentro de si, por se identificar com as sublimes leis do universo, encontra a felicidade possível ao padrão de dificuldades pessoais. Essa felicidade é que vai sustentar a sua luta, amparar a sua dor e iluminar o seu aprendizado. Porém, quase sempre somos envolvidos pelas coisas materiais e lutamos desesperadamente por possuirmos cada vez mais. E assim nós vamos agravando os nossos sofrimentos e vamos aumentando as nossas aflições. Buscar a satisfação nos desejos materiais é o caminho mais rápido para o encontro das lágrimas e das aflições. No Livro dos Espíritos, na pergunta 920, Kardec indaga ao Espírito Verdade. O homem pode gozar na terra uma felicidade completa? E esse Espírito esclarece: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Na pergunta seguinte, Kardec continua buscando esclarecimentos sobre o tema da felicidade e pergunta: concede-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? E o Espírito Verdade mais uma vez esclarece: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Essa felicidade relativa consiste em viver em harmonia com as coisas do universo, delas se utilizando sem excesso e nunca em nosso único e exclusivo propósito, e procurando extrair os benefícios que possa iluminar os caminhos de todos. Assim, gostaria de deixar uma mensagem de Emmanuel, que foi psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, para a nossa reflexão. Diz assim: procuremos a felicidade de Jesus, que ainda está completamente neste mundo, que ainda não está completamente neste mundo, para que este mundo se levante para a felicidade perfeita. Para isso, não desdenhe a tua cruz, porque somente através do desempenho das nossas obrigações na prática do bem é que encontraremos a nossa vitória. Assim, queridos irmãos, agradeço pela atenção de todos, deixo o meu abraço e que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer conosco agora e sempre. Que assim seja.